Boa tarde, eu sou o Trena, editor do jornal Unesp Livre. A gente vai analisar um texto que eu fiz chamado Mensalidade, um golpe contra a unidade do movimento estudantil. Esse texto ele faz uma análise de um conceito chamado justiça tributária. Quando a gente analisa a justiça tributária, a gente tem que colocar ela dentro do contexto histórico que ela está inserida. Porque esse conceito ele foi utilizado para 1000 razões políticas distintas. Então, por exemplo, você pega o conceito de justiça tributária para os liberais, vai ser utilizado para diminuir o Estado e para tentar evitar ao máximo a carga de impostos. Você pega o conceito de justiça tributária para um keynesiano, você vai ter uma outra concepção e, consequentemente, uma outra forma de gerir o Estado, uma outra forma de fazer políticas públicas. Então, o termo justiça tributária, que parece ser um termo muito bonito, e abstratamente ele é um termo que quase todas as pessoas teriam uma concordância, ele, despregado do objetivo político dele, ele acaba podendo nos pregar várias peças. Vamos voltar então um pouco e tentar entender primeiro o que é a justiça tributária. Justiça tributária é um conceito segundo o qual você ou qualquer outra pessoa da sociedade deve contribuir com o Estado, deve ser taxado pelo Estado, segundo sua capacidade produtiva. Isso significa a cada rendimento terá uma faixa de tributação. De fato, isso, se você for analisar, é um conceito de justiça muito bem aplicado. Mas qual que é o grande problema? Quando a gente utiliza esse conceito na atualidade, ele não é utilizado para fazer uma defesa da diminuição dos impostos na população que mais recebe incidência de impostos. Por exemplo, que são as pessoas mais pobres, que elas pagam muito mais imposto. Porque o imposto ele é de tributação indireta, sobretudo no Brasil, né? Mas mesmo que não seja no Brasil, se você for pegar os Estados Unidos e outros países, você vai ver que o que o Estado neoliberal fez foi reformular a distribuição dos recursos públicos para a iniciativa privada. Então, por trás de todo um discurso de que o mercado é livre, de que o mercado vai trazer melhores condições e que o mercado vai ser fundamental para que a sociedade se desenvolva, se esquece de que toda forma de privatização que a gente teve, ela foi feita para se apropriar de recursos estatais. E esse não é só um problema do Brasil, por exemplo, com a Telefônica, que teve um investimento muito alto, depois foi privatizado, com a Vale, que aconteceu a mesma coisa. Você vai pegar nos Estados Unidos, em outros países, né? Na França, por exemplo, questão da água ou dos serviços públicos, você vai ver que as grandes empresas elas vão se apropriar dos recursos públicos para conseguir melhorar a sua capacidade produtiva. Porque nós vivemos num período de extrema crise do modo de produção que temos. Então, essa crise ela obriga ao capital que ele tenha uma nova forma de conseguir recursos. Ele não consegue mais pelo puro e simples livre mercado. Isso é, numa análise marxista que eu utilizo, o imperialismo, que seria uma fase a qual o capital ele não consegue viver mais pela pura e simples iniciativa. Ele precisa aglomerar todos os recursos que a sociedade tem, captando do Estado esse dinheiro. Então o que a gente tem? Depois de toda essa análise, tem um discurso bonito que fala que cada um deve pagar o quanto pode como tributação, sendo utilizado única e exclusivamente para cortar benefícios e direitos, transformando o gasto social no grande inimigo da justiça tributária.
Então, não é um problema que a gente pode analisar abstrato, né? Pensar que a justiça tributária seja abstrata, que você consiga então ter uma sociedade totalmente igual com esse conceito, com a aplicação desse conceito. Não, é uma luta política. E nessa luta política a gente denunciou neste texto que por trás de todo o discurso que a universidade tem que cobrar mensalidade para que as pessoas ricas não mamem do Estado, não recebam isso sem dar nenhuma contribuição para a sociedade, esse discurso é falso, porque ele não faz análise do problema do grande capital, que precisa pegar 40%, por exemplo, dos recursos públicos, né? E a gente fala no grande capital nos bancos, através dos juros dos títulos da dívida. Então esse ataque ele é focalizado para privatizar e tirar dos gastos sociais uma fatia de recursos e jogar para o setor privado. E não é para qualquer setor privado, é sobretudo para o setor financeiro. Então a nossa análise é a seguinte: por trás de toda essa atmosfera bonita, porque o neoliberalismo precisa disso, porque ele é extremamente impopular, está não um conceito belo, mas um corte de direito que é feito com um objetivo político de se apropriar de recursos de toda a sociedade. O interessante, só para fechar, é que é o seguinte: teve muita polêmica esse texto. E essas polêmicas a gente não pode cair na falsa ideia, né, de debater os conceitos, como a polêmica acabou sendo desenvolvida, pelos conceitos. E acabou se discutindo, né, se o neoliberalismo e alguns autores, né, como Mises, eles são científicos ou não. Essa é uma análise que, ela, se for ser mais apurada, ela vai beirar a metafísica, se não for a metafísica, que vai ser a análise lógica pela própria análise lógica. Contra essa análise, a gente tem que fazer uma leitura materialista histórica. Isso significa ver como a materialidade dentro da história vai negar essa teoria. Como ela nega? França, Portugal, Espanha, todos os países da Europa que aplicam as políticas neoliberais, assim como o Brasil aplicou, assim como a Thatcher e o Reagan aplicaram, eles não serviram para diminuir o tamanho do Estado, não serviram para diminuir a dívida pública. E para finalizar, né, a gente tem que ter em mente também que, por exemplo, no governo FHC, que foi considerado um governo neoliberal e que fez várias políticas de privatização, que tentou aplicar esse conceito de justiça tributária, nós temos um aumento em 20% da dívida pública. Nos anos que o governo aplicou mais firmemente essa política neoliberal, de 95 a 2000, você vê que a dívida pública aumentou em 20%. O que significa isso? Significa não que só essa política não dá certo, porque isso é claro, mas significa que essa política é feita para concentração de renda. Ela não é uma política distributiva e não é uma política que vai trazer mais justiça social.